Salve galera, eu sou o GC e eu tô aqui para trazer para vocês mais um review de Kingdom. Review do capítulo 676, um capítulo muito bom, cheio de informações pra gente. Capítulo intitulado Por que Temos Sede. Galera, uma coisa bem interessante que eu achei nesse capítulo é que logo na primeira página começamos vendo uma leva de refugiados, bem similar ao que Ozen fez, só que ali a diferença é que Ozen usou os refugiados como uma espécie de tática para conquistar Gyou. Ele enviou cidadãos civis refugiados de 9 cidades para Gyou. Mas dessa vez a diferença é que essas pessoas estão fugindo da guerra. São várias falas de vários personagens aí, mas resumidamente um deles fala que o Kank vem até nós. É impressionante o quanto a fama do Kank para um lado negativo se espalhou, quantas pessoas se assustam ao ouvir o nome dele, simplesmente pelas barbaridades que ele faz com os civis. E depois eles falam sobre o Koshou. Um deles alega que o Koshou é conhecido como a divindade guardiã da capital real. O outro diz, se ele é a divindade guardiã, então por que nós estamos fugindo? O outro diz, mesmo ele sendo extremamente forte, ele não é capaz de nos proteger dos horrores da guerra. A gente sabe que os civis são os que mais sofrem com a guerra. Em particular porque muitas vezes a população é quem sofre pilhagem, tortura, estupro, dentre outras várias atrocidades. Pelo visto, essas pessoas de várias cidades estão todas indo para Heiyou, tá? Uma das duas cidades que Kim está almejando nesse exato momento. As fortalezas próximas à capital. Vamos ao QG do Ozen, onde o Ozen está reunido com seus 3 comandantes, Denrimi, Akou e Soou. E as novas chegam para eles, de que o exército Koshou foi deslocado, o exército de 150 mil homens. E o Soou comenta justamente o que o Maron vinha especulando no final do último capítulo, que agora está mais fácil para eles almejarem Heiyou e Bujou. Mas o Akou alega que, se for por isso, ele vai romper as linhas de defesa e o exército só acompanha ele. Mas o Denrimi o interrompe, alegando que não é tão fácil assim, que as defesas de Zal, mesmo o grosso do exército tendo sido deslocado pelo Koshou, as defesas de Zal em torno dessas fortalezas são muito fortes. E mesmo que eles conseguissem capturar essas duas fortalezas, eles iam ter perdas pesadas nas tropas. De fato, galera, o exército de Zal é muito numeroso, beleza? E o Estado está empenhando todos os seus esforços para parar Kim. Mas Denrimi continua dizendo que o fator mais perigoso é o exército Koshou, que no momento eles estão indo em direção ao Kank. Kank é o que Tund indica, vai bater de frente com ele, mas que na posição em que eles estão, eles não estão tão longe de Heiyou, ou seja, eles ainda estão próximos de voltar para defender, até quem sabe pinçar o Ozen. Então Denrimi avalia isso, que se ele confrontar o exército Kank, é uma batalha ilógica, o Kank teria que fugir, como ele mesmo diz, com o rabo entre as pernas. E isso colocaria eles numa perigosa. Por isso que o Denrimi é contra essa investida, no momento. É muito legal o quanto esses caras têm uma capacidade de ler uns aos outros. O Denrimi fala que se ele realmente conhece o Kank, o objetivo deles era que o exército Ozen fizesse o exército Koshou recuar, e com isso o exército Kank poderia vir, destruí-los e tomar as duas cidades e reivindicar todos os lucros para si mesmo. Ozen diz que no momento eles irão apenas observar os acontecimentos. Sou até pergunta, então a previsão de Denrimi estava correta? Ele diz, eu não sei. E Ozen diz, Kank é um homem como nenhum outro, suas ideias iludem até mesmo a mim. Galera, gravem essas palavras, beleza? Eu acho muito interessante algumas coisas nisso. A primeira delas é que isso me leva a crer que o próprio exército Ozen pode ter uma participação nessa batalha que está por vir. Eu acho que o foco dela vai ser entre o Koshou e o Kank, mas eu acho que parte da estratégia do Kank possa vir muito em usar o exército Ozen, trazer o exército Ozen para a batalha de alguma forma. O Kank é um cara capaz disso, porque a batalha no momento parece lógica, não impossível, mas vocês vão ver que no final do capítulo a diferença se torna até maior. E o outro detalhe é que eu acho muito legal o que o Hara coloca assim,
essa ideia de hype e respeito entre dois grandes personagens. Aqui a gente viu simplesmente a opinião do Ozen sobre o Kank. E se vocês voltarem no último grande arco, aquele arco de Gyou, não esse da aliança, agora entre Kinwei contra Shu, no penúltimo arco até então, que foi o de Gyou, onde Ozen era o comandante supremo, no capítulo 513 vocês vão ver o que o Kank acha a respeito do Ozen. E é legal o quanto os dois se mostram apreensivos sobre quando eles decidem lutar. O quão um acha o outro imprevisível, digamos assim. Vamos para o outro lado do cenário, na capital real de Zhao, Cantan, onde Hihaku da defesa, o grande amigo do Gobu, encontra o general Kousun Ryu, e Kousun Ryu questiona para onde ele vai. Ele fala que as defesas de Heiou e Bujou já estão preparadas há muito tempo por Hibuku. Galera, o Hibuku repercute até agora. Desde Gyou até as preparações para as fortalezas mais próximas da capital real, tudo o Hibuku já deixou preparado há tempo. Então, assim, o peso que esse cara tem, mesmo ele estando fora do arco, é algo bem interessante de se perceber. E Hihaku analisa que se o Kank resolver enfrentar o Koushou, ele vai enfrentar um trágico fim. Kousun Ryu diz para ele não subestimar o Kank, porque foi esse mesmo Kank que derrotou Genpou e tantos outros, como por exemplo o próprio Keishi, que estava sendo cotado para ser o último cargo dos Três Grandes Céus. Era o objetivo dele. E o Genpou é estrategista do Renpa, galera. Alguém com um nível de estratégia tão grande quanto o do próprio Renpa, podemos equiparar. O Genpou, galera, era um homem sábio, de idade já, e não vimos o total potencial do personagem no arco de Sanyo, porque o Kank pôs um fim nele. Mas no primeiro e no segundo dia, vimos o estrago que aquele velhinho fez. E Hihaku diz que é Kin quem não deve subestimar Koushou, que há muito tempo um general nas linhas de frente de En, e a sua fama era tamanha em suas façanhas que canções eram entoadas para ele. E até demônios, homens brutalmente fortes e poderosos, o temiam e o respeitavam. Então, o próprio Hihaku fala que o rei Tojo, vocês lembram o último rei, o rei pedófilo, que odiava o Hibuku e morreu envenenado, ele reconheceu o Koushou e o designou como divindade guardiã da capital real. Por isso o Koushou saiu de cena. Hihaku diz que também serviu nas linhas de frente quando era mais jovem e ele testemunhou as façanhas do Koushou. As pessoas de Qin estão com medo do Kank, mas a única pessoa que deve de fato ser temida é o general Koushou. Cada vez mais o Koushou se mostra mais imponente sobre o que se vem falando sobre ele. Claro, galera, tem muita diferença para mim um reconhecimento de um cara grande como o Ozen para o Kank do que de um Hihaku para um Koushou, mas não quer dizer que não possa existir. Eu acredito que o Koushou de fato é um grande general. Não acho que ele vai ganhar do Kank, mas acho que ele vai dar muito trabalho. Eu acho que o Kank ganha, mas o Koushou vai mostrar para que veio. E até nesse pequeno take, onde o Hihaku fala dele, pode-se até perceber que o general Koushou também possa ser um guerreiro feroz. Vamos agora ao QG do Kank, onde as notícias de que o exército Koushou saiu das linhas de defesa e está vindo até ele e chegará em metade de um dia, é recebida por Maron e Kokuou, Ringyoku e Raido, que estão ali. Maron, como sempre, fazendo drama, porque eles já estão enfrentando um número notável e agora vão chegar a mais 150 mil, que é o exército Koushou. A Kokuou se mostra mais calma com o Ringyoku, e o Raido é o único que está confiando cegamente no Kank. O Raido fala para ele parar de chorar, que se o Kank diz que eles têm que lutar, eles vão lutar, e fala para ele pensar num plano. O Maron diz que é diferente, e que a situação é bem pior do que eles pensam. O Raido fala que eles já enfrentaram situações semelhantes a essa, em desvantagem assombrosa, e venceram. Só que o Maron fala que agora é diferente. Antigamente eles enfrentavam unidades separadas, exércitos não tão eficazes quanto esse agora. Qual a diferença? Como agora o Kank é um grande nome, ele enfrenta grandes nomes do outro lado. E nessas batalhas entre exércitos enormes, números são expressivamente o que mais conta. O Ringyoku concorda com ele. E o Raiden mais uma vez bate o martelo, porque mesmo agora
ele não entende o que esse cargo de grande general de Kim acarreta para o Kank. Mas ele diz que o Kank não mudou nada em ser nomeado com isso. Ele está continuando agindo da maneira como sempre agiu. Ou seja, ele não está recebendo a pressão de tal cargo. Para o cara estar naturalmente, como sempre. Agora eu até me impressionei com o que o Heidel falou. É como se um cara que só esbanja músculos tivesse intelecto. E ele fez uma comparação muito legal do que eu acabei de dizer. E o próprio acabou de dizer no capítulo. Ele fala: essa bebida de Zal, dos nobres de Zal, é muito boa. Mas quando nós nem éramos ainda um exército, éramos um bando a serviço do Kank, as bebidas que nós tomávamos eram excessivamente melhores. O Higyoku fala: isso é porque nós estávamos com sede e nós não percebíamos. Ele: sim, mas de fato aquelas bebidas eram ainda melhores. Ou seja, é como se para o Heidel ele sentisse o mesmo que o Kank. É como se para ele nada disso tivesse mudado. Não importa se ele o Kank está num cargo baixo ou está num cargo alto. O desafio eles vão enfrentar e vão tentar passar por cima. É sem dúvidas o cara que mais tem fé no Kank, é o Heidel. O Heidel diz isso novamente. O nosso chefe, mesmo em meio a essa batalha maluca, não mudou. Ele pode estar até mais maluco ainda. Ele diz: isso não é de fato excitante. Nós servimos o cara mais imprevisível e assustador. Agora ele fala que vai se juntar ao flanco. Pede para o Maron formular um plano para acabar com esses desgraçados. E que no final todos eles vão se juntar com o Kank e beber novamente. Galera, isso me leva a crer uma coisa. Essa batalha, por mais que eu acho que o Kank ganhe, eu acho que o Kank vai ter perda. E pode ser uma perda desastrosa. Pelo que eu entendi nesse diálogo, e a fé que o Heidel botou, me leva a crer que o Heidel possa morrer, velho. Eu posso estar viajando, mas está com a cara de despedida da porra. Ele olha para os céus e diz: eu sempre me perguntei por que temos essa sede. Por que nós continuamos lutando? E pelo que Kank luta? Durante o arco de Kokuyo, galera, no final, onde existe uma conversa entre o Shin, a Ten, o Naki e alguns soldados da unidade de Shin, alguns oficiais, e o Naki é indagado pela Ten sobre o que motiva o Kank. E o Kank fala que ele perguntou a um dos antigos membros do Kank, que serviram a ele por mais tempo, o que motivava o Kank. E o cara, que era até um dos integrantes do clã Saki, o clã mais brutal do exército Kank, e ele diz que o que motiva o Kank é uma fúria direcionada a tudo. Vemos tropas chegando, lanças, cavalos e o escambau, formações sendo feitas, e a última grande página dupla nas falas do narrador. 13º ano do reinado de Zei, ano 234 a.C., o exército Kank de 80 mil homens enfrenta o exército Koshou de 240 mil homens. Galera, eu disse a vocês que os números iriam aumentar, beleza? Quando o Maron entrou em choque e falou que eles dispunham apenas de 10 mil, eu falei pra vocês, eu acho que no mínimo aquilo ali eram as forças do QG. O Kank agrupou suas forças. Digamos que ele aglomerou as suas forças que ele dispunha ali, flancos e tudo. E somado eles dão 80 mil. Acho até que a Gyokuro tá incluída nisso aí, beleza? Da mesma forma, o exército do Koshou era disposto de 150 mil homens. E o cara ainda agregou mais 90 mil a eles. O insano nisso é que todo o exército do Kank tinha 10 mil e pegou 80. Uma soma de 70 mil homens. O Koshou, além de ter pego uma soma maior, pegou uma soma que equivale ao total do exército Kank no momento. O Kank tem 80 mil homens, o Koshou aglomerou para ele 90 mil homens. É esmagador a vantagem, mas não é impossível, galera. É muito improvável, mas eu acho que o Kank tá tranquilo. Eu acho que o Kank vai fazer um plano assombroso para derrotar o Koshou. Não acho que seja algo que se trate de tomar as cidades ou as fortalezas, não acho. Pode até ser envolvido, mas eu acho que é algo relacionado à batalha mesmo. O Kank tá armando uma para pegar o Koshou e pode até usar o exército Ozen no processo. Vai ser muito legal ver isso. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Deixe seu like. Tamo junto, galera.